Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre a polêmica envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E sobre este assunto eu converso com o cientista político Fernando Chagas. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo. Tudo bem, agradeço o convite. Um abraço aos nossos telespectadores. Também converso com o jornalista Zé Torquato. Tudo bem, Zé? Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite aos ouvintes aqui, telespectadores, da TV Band Litoral. Obrigado pelo convite. Vamos falar então sobre a polêmica que está envolvendo a questão do nosso ministro Sérgio Moro. O Brasil vive uma polarização, né? Em meio às reações mais adversas e retirando as camisas de torcida, o que as conversas vazadas realmente dizem? Tirando esse fla-flu, né, que hoje é um conflito muito grande e radicalizado entre os dois lados da política brasileira, os dois extremos, e o meio fica espremido nisso, né? O que eu vejo, o juiz Sérgio Moro, ele tem pela primeira vez a sua imagem manchada sobre o aspecto político. E sobre o aspecto jurídico, ele pode, se forem verdadeiras esses fatos, né, ele pode ter ofendido dois princípios básicos jurídicos, que seria a igualdade das partes num processo e também a imparcialidade do juiz. Em síntese, pelo aspecto jurídico, eu não acredito que anule o processo, porque o processo foi um conjunto de fatores que levou à condenação do ex-presidente Lula. Por outro lado, não é recomendável que um juiz tenha qualquer tipo de conversa com as partes, porque quando conversa com uma das partes, é o que eu disse, né? Fere o princípio da imparcialidade e fere também o princípio da igualdade das partes. Não é recomendável, Fernando, mas não é ilegal, né? É ilegal. É imoral. E é ilegal. É ilegal? Fere o Código de Processo Penal e fere o Código de Processo Civil. É normal, isso é normal, o juiz falar com advogado, com delegado, Porque existe isso, a gente sabe que existe isso. Porém, não orientar ou indicar como se deve proceder. Sim, esse quesito, ok. Esse que foi o problema. E pelo problema político, pela primeira vez, ele sempre teve uma imagem muito boa, ilibada. Pela primeira vez, ele teve a sua imagem manchada. Não que tenha afetado a população continua com ele e continua apoiando pela reação que a gente vê do povo em geral. Porém, para um mundo político que já não vê com bons olhos o ministro Sérgio Moro, porque ele foi, na realidade, o homem que combateu a corrupção na política, para o mundo político. Foi uma oportunidade do mundo político reagir ao Sérgio Moro e no mundo jurídico, a maior parte do mundo jurídico entende que essas conversas, se verdadeiras, não deveriam ter acontecido. Agora, Zé, quem hoje corre mais risco, Sérgio Moro ou a Lava Jato? Olha, o juiz Sérgio Moro, entendo que até o momento o desgaste é mais no campo político mesmo e em termos de imagem, porque pairou uma dúvida muito grande por conta da divulgação das conversas sobre a imagem que a opinião pública tem do Sérgio Moro como um juiz que veio para enfrentar de frente aí a corrupção. A Lava Jato é uma grande conquista na história da política brasileira e da justiça brasileira. Isso é inegável. Eu entendo que precisamos de mais algum tempo, né? Porque parece que agora já está havendo um movimento contrário. A Polícia Federal investigando. Vamos lembrar a origem dos fatos? Os fatos são baseados, a matéria em si, ela é de uma fonte, claro que tem o sigilo protegido, assim que deve ser, mas as conversas julgadas foram produto de crime. Então, acredito que a Lava Jato, não sei, ela talvez tenha sido atingida, mas não o suficiente para cambalear, até porque nessa quinta-feira 4 políticos aí do PP acabaram de ser também condenados pela Lava Jato, não é? Então, acredito que a Lava Jato vai prosseguir. Não é uma guerra contra o PT, na verdade, né? Não é uma guerra contra a corrupção. Exatamente, porque como você já apontou e o Fernando também tocou, me parece que o pior de tudo isso é aquele velho ditado, né? Onde falta pão, todo mundo berra e ninguém tem razão. Então, eu vejo duas torcidas muito claras, né? Comemorando esse golpe que a Lava Jato sofreu e o juiz Sérgio Moro também. Ao mesmo tempo, pessoas que, pelo lado contrário, querem, de qualquer forma, que as pessoas do PT
ou da esquerda, ou qualquer componente de qualquer força de oposição seja sumariamente condenado e automaticamente ligado à corrupção. Não é assim. Eu entendo que se a gente partir por vale tudo, vamos partir do pressuposto que, como contra-ataque, também venham hackers e comecem a investigar o outro lado. Esse que eu acho o Né? grande problema. É o grande problema. Pegar o que você falou, vale tudo. É simples. Um ponto é, o ex-presidente Lula, com toda certeza, cometeu esses crimes. Isso é ponto pacífico. E deve responder e ser condenado por esses crimes. Outra coisa, o judiciário, não o juiz Sérgio Moro, o judiciário, se verdadeiro esses fatos, favorecer um dos lados para condenar uma pessoa. Então, Mas você acha que isso pode acontecer? ser verdadeiros, ser verdadeiros os fatos. Eles não podem ir para os autos do processo como uma prova, porque, como o Zé falou, esses fatos foram obtidos ilegalmente. Porém, de uma certa forma, se ficar provado que o juiz Sérgio Moro, eu não digo o juiz Sérgio Moro, o judiciário como instituição tendeu para um lado, também não pode fazer. Então, uma coisa é a condenação do ex-presidente Lula. Agora, não vale tudo. Para condenar uma pessoa, o judiciário atropelar a lei. Então, são os dois lados que têm que ser observados. No Estado democrático de direito, tem que respeitar a lei. Tanto o condenado, que no caso era o réu, o ex-presidente Lula, como principalmente o juiz. O juiz tem que respeitar as leis quando vai condenar alguém. Senão, o que o Zé falou, vale tudo. Agora, se vocês me permitem, a Roberta fez uma pergunta que eu vou tentar desenvolver um raciocínio exatamente sobre o risco do Sérgio Moro. Evidentemente que o risco existe, uma vez que essas conversas sejam comprovadas. Só que tem um detalhe que aí tem que ser ponderado, porque eu não vi nas matérias o facsímile com a sequência que possam estabelecer um nexo temporal. Sim, foram e pensadas, causal, né? preciso. Então, não se sabe se foi, por exemplo, conversa entre nós aqui, não se sabe Editada. se a sua resposta de hoje foi de um comentário que eu fiz há uma semana, enfim, não dá para saber. Claro, a gente tem que dar boa fé aí à revista, enfim, que também tem o jornalista Glenn Greenwald, que tem uma atuação de esquerda, tem relação familiar com um político também do PSOL, mas essa ausência do facsímile e trechos intercortados com muitas reticências é que me fazem ser mais cauteloso. Não estou fazendo um juízo de valor antecipado, entende? Apenas ser cauteloso. Porque eu também lembro que até o editorial da Intercept fala da divulgação na mídia das escutas da presidente Dilma com o presidente Lula, quando ela tentou dar aquele salvo-conduto para livrá-lo dos processos, Sim. enfim. Então, eu tenho bem aqui na memória que essa gravação foi invalidada como prova, o que deve acontecer agora, deve ocorrer agora também, tá certo? O problema não é a invalidação da prova. Aí eu vou com o que a Roberta falou. Além, eu não posso provar, então ele não cometeu um ato ilegal, mas ele foi antiético. Sim, ele foi imoral. Ele foi ok, imoral. mas não ilegal. Então, até porque os juristas falam isso, né? Que, de certa forma, toda essa conversa vazada, ela não tem ilegalidade, mas ela dá margem à defesa dos acusados da Lava Jato de utilizarem um discurso de um julgamento político. Então, hoje a gente fala do Lula sendo um preso político, dá para se falar isso? No Brasil, não. Mas no exterior, no exterior já se fala. O PT não está aproveitando isso para falar que o Lula é um preso político? O PT está tentando no Brasil, mas não cola. O PT é um partido hoje extremamente desgastado. Possibilidade de recuperação do PT se provando que o juiz Sérgio Moro foi tendencioso ou não, é mínima. A questão do PT política ela é muito grave hoje, vai precisar fazer uma autoanálise, mudar o seu comportamento para recuperar. Agora, a imagem do Brasil, as instituições brasileiras já vinham no exterior demonstrando que houve uma tendência. E se esses fatos se revelarem verdadeiros, apesar de serem ilegais, porque foram obtidos ilegalmente, mancha a imagem do Brasil, principalmente do judiciário como instituição. O judiciário tem que ser independente. Mas hoje eu já ouvi que o Gilmar Mendes disse que poderia utilizar essa prova e não caberia como ilegal. Ele pode usar? Com uma exceção, pode utilizar. É um fato raro.
Mas vai haver agora o julgamento da suspensão do juiz Sérgio Moro por conta de ter aceitado o cargo de ministro. Então, esse pedido vai ter... O Gilmar Mendes, ele estava efetuando as vistas do processo, agora liberou. Então, agora, no final do ato mês, terá o político. julgamento. Se não acontecesse isso, é por isso eu digo, no Brasil, o jurídico e o político, eles estão muito entrelaçados. Exatamente. E por isso ele aproveitou agora para apresentar de novo o processo. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a questão e a polêmica envolvendo o juiz Sérgio Moro. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a polêmica envolvendo o juiz Sérgio Moro e eu converso com o jornalista Zé Torquato e com o cientista político Fernando Chagas. A gente estava falando sobre essa situação que o Brasil está vivendo nos últimos dias e vocês acham que o STF deve intervir nessa questão? Aí o caso do STF, nesse caso, ele é uma instância recursal. O processo tem que chegar em forma de recurso para o STF decidir. Primeiro decidir. Houve vício no processo, quer dizer, houve uma interferência do juiz no processo tendendo para um lado? Essa é uma questão, o STF vai decidir em última instância. A outra, cabe um habeas corpus até ser decidido definitivamente se esse processo teve uma mácula ou não teve outra mácula. E tem mais uma outra questão. A segunda instância, ela vai ser suficiente, um julgamento em segunda instância vai ser suficiente para prender a pessoa ou vamos aguardar o processo se esgotar depois de anos e anos no STF. Então, tem essas três questões. O que eu vejo hoje de mais perto seria o julgamento do habeas corpus. O habeas corpus do ex-presidente Lula, que já está no STF e que deve ser colocado em pauta na próxima semana para ver se libera o presidente Lula, não da condenação, mas que ele seja solto devido... Progressão de pena, né? Não, aí é devido se houve... suspensão do juiz Sérgio Moro ou não. Sim. Então, esse HC, se ele for julgado e liberar o presidente Lula, não quer dizer que ele não continue condenado, ele continua condenado. Porém, ele fica solto até decidir se houve suspeição ou não houve suspensão do juiz Sérgio Moro. O que quer dizer isso? Ele tendeu para um lado ou tendeu para o outro? Olha, mas eu entendo que o teor das mensagens, eles dão indícios que possa ter havido uma interferência indevida, mas não dá para você taxativamente dizer que isso aconteceu. Você como jornalista, Zé, você acha que foi uma matéria tendenciosa? Como é que você analisa essa leitura? Eu já fiz essa reflexão e eu convido todos à reflexão também. Uma vez como editor de um veículo, como até eu tenho a oportunidade de ser lá do nosso programa de rádio, como você também atua aqui na escolha do conteúdo, eu fico me pensando, será que eu colocaria no ar uma matéria sabendo que a fonte é viciada, que aquela informação foi produto de crime? Não sei, seria uma decisão difícil de tomar. Uma decisão muito difícil de tomar. Tá? Mas você tem que sopesar o interesse público. E eu acho que hoje nós também estamos caminhando muito para o sensacionalismo. Tá? Eu acredito que o jornalismo ele precisa rever alguns parâmetros éticos. Eu acho que essa discussão é pertinente no momento. Agora, foi tendenciosa. Inclusive, a fonte foi com essa finalidade, né? Sim, completamente, né? Foi. Não, quanto a ter sido tendencioso, sim. A dúvida é essa. Aliás, a Polícia Federal agora tem 4 linhas de investigação, mas, né? Num ponto, que fala em realmente algo programado. Mesmo que seja tendencioso, eu acho que foi, acho não, tenho certeza, foi tendencioso. Não se pode desviar o foco, porque ele foi criminoso que não se verifique o fato. Porque não se pode também, traduzindo, um juiz de futebol que orienta um jogador a cair na área para dar o pênalti, o VAR não pegou. Mas amanhã depois, o VAR é aquele, né, que você pega a televisão e vê o juiz falando, ó, se joga na área que eu vou dar o pênalti. O VAR não pegou. Mas depois se descobre que o juiz orientou o jogador a cair na área para ele dar o pênalti e o time ganhar, esse resultado foi viciado. Você acha que ele devia se afastar agora? Eu, com toda certeza, acho que ele deveria... Num país de um Estado democrático de direito, que tem a democracia forte, não na Hungria, Polônia ou Turquia, mas vamos dizer uma França, uma Inglaterra, a Itália também não, mas uma França, uma Inglaterra deveria se afastar. Acho que aí é uma questão ética. Se afastar, como o Hagrives fez numa época com Itamar, esclarecido tudo, eu volto.
Se não está esclarecido, eu peço a exoneração do cargo. Esse é o posicionamento da OAB também, né? Você concorda, Zé? do Você Conselho acha Federal que da ele OAB. tem que realmente se afastar mesmo sem ter nada aprovado? Eu não sei, também poderia soar como uma confissão de culpa, porque até ingenuamente, entendo eu, Sim. pela surpresa, eles não negaram que tiveram conversas sobre o Lula, sobre a eleição, sobre fatos do cotidiano do país. Mas algo que também muitas vezes vem à tona, você tem que considerar o contexto. Nesse sentido, de ele orientar, não, espera um pouco, não é muito tempo sem operação, é algo que coloca uma interrogação na cabeça. Mas de resto, você como cidadão, nós temos uma postura aqui e outra quando estamos num grupo familiar, por exemplo, né? As pessoas que não gostam do Lula, do Bolsonaro, vai que uma conversa nossa é vazada, criticando um prefeito, um deputado, vai criar um constrangimento desnecessário, sendo que você está ali num ciclo de confiança. Então é complicado esse tipo de coisa. Só pegando o teu raciocínio, um ponto interessante, Roberta. Essa discussão é feita no mundo político e no mundo jurídico. Na população, não. A população continua apoiando... 100%, Sérgio Moro, você acha? A maioria, não posso dizer 100%. Tirando os petistas... Tirando os petistas, você vai. Eu sempre digo que tem 30% de petista. Os outros 70% continuam apoiando, inclusive eu acho. Já que ele assumiu uma carreira política, ele poderia ir para uma disputa política, porque ele tem o apoio da população. Essa discussão está sendo entre nós, jornalista, que passa também para o telespectador, mas o mundo jurídico e o mundo político está dividido. E o mundo jurídico, a sua maioria, se isso houve, realmente ofendeu os princípios processuais. Agora, a população está com o Sérgio Moro. Por que a população está com o Sérgio Moro? Ele foi o homem que combateu a corrupção na política. E o brasileiro hoje, na sua maioria, ele quer acabar com a política e com os políticos, que é aí que eu acho um engano. Nós só vamos sair disso quando os dois lados voltarem a conversar. Nós falamos do STF, você vê, manifestações diametralmente opostas do ministro Marco Aurélio, do ministro Gilmar, e em contrário a manifestação do ministro Barroso, dizendo que se espanta com as pessoas que ficaram comemorando o fato, né, mediante os casos de corrupção, e o ministro Fachin também não entende que vá progredir a suspeição do juiz Sérgio Moro. O país está dividido. Agora, mais uma vez, se não né? acabar Porque está sempre polarizado. essa catarse coletiva, essa insensatez, o que poderia acontecer se não houvesse acordo para o pagamento do Bolsa Família, por exemplo? O que poderia acontecer no país com esse acirramento? É muito difícil de prever. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre Sérgio Moro. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a polêmica envolvendo o juiz Sérgio Moro. E sobre isso eu converso com o jornalista Zé Torquato e com o cientista político Fernando Chagas. A gente está falando sobre toda essa polêmica e eu gostaria agora de tocar no seguinte ponto. O Moro e o Maia, eles não demonstram apreço mútuo, né, pelo menos politicamente falando. O custo para o presidente da Câmara de segurar essa bomba pode sair caro para o presidente? Se é que ele vai segurar a bomba, você acha? Ele segura? Ele chuta de vez? Mesmo que o Maia queira segurar essa situação, a pressão vai ser tão grande, que ele vai ter que tomar uma posição contrária ao Sérgio Moro. Sem discutir se o Sérgio Moro está certo ou não está certo, eu acho que o Sérgio Moro fez um excelente papel ao combater a corrupção, cometeu alguns excessos. E quando ele cometeu esses alguns excessos, deu oportunidade para os políticos reagirem contra o próprio Sérgio Moro e a Lava Jato. Se depender do Congresso, um auxílio, uma ajuda ao Sérgio Moro, por mais que o presidente... Leia esse pacote anticrime, né? Sim. Por mais que o presidente do Senado, o presidente da Câmara estejam querendo ajudar, a pressão vai ser tão grande e vai desaguar nisso. A tendência hoje é ir para a pauta o projeto anticrime. Anticrime não, anti-abuso de autoridade. Ao contrário, né? Ao contrário, a tendência hoje contra o abuso de autoridade. O que mais me preocupa rapidamente, Zé, é que essa questão ela vai ser depois decidida juridicamente e
porque está 5-5 no STF, apenas um que vai decidir para fazer 6-5, ou para um lado ou para o outro. Esse é o Celso de Mello, o decano do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, que está à beira da aposentadoria e que vai decidir para um lado ou para o outro. E quando ele decidir juridicamente para um lado ou para o outro, vai ter repercussão O que política. você acha que ele decide? Ele é extremamente jurídico, a tendência dele é ser comprovado que o fato realmente houve dessa conversa, ele vai dar o habeas corpus do ex-presidente Lula, ser comprovado. Bom, agora também voltando à pergunta da Roberta, eu creio que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um político bastante hábil e astuto, né? Ele já se colocou distanciado o máximo possível desse caso. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, como líder, já tomou a frente como escudo do juiz Sérgio Moro. Ele prontamente, até o condecorou esta semana, após o anúncio aí da queda da criminalidade, e disse que confia plenamente nele. Agora, se os fatos realmente forem comprovados que foi um julgamento tendencioso, aí não interessa a ninguém. Eu acho que Sim. tem que ser revertido o processo dentro do que é possível juridicamente fazer. Claro, ninguém está negando, não estou dizendo aqui que não há dolo e não há um comportamento adequado, mas o que temos até hoje, eu sou obrigado a concordar com aqueles juízes que entendem que não há como comprovar apenas com a matéria que houve realmente imparcialidade. Agora, os principais partidos de esquerda, eles ameaçam travar a votação lá no Congresso, enquanto isso não foi resolvido. Você acha que eles têm força para isso? Não tem força para isso. Não. Se é a questão da reforma da Previdência, ela vai ser lenta, mas não por esse motivo. Vai ser lenta porque a discussão, ela realmente é de um interesse nacional. E o que eu vejo, a reforma, independentemente de qualquer fato político, ela vai passar, mas vai passar emagrecida. O que pode fazer é retardar um pouco mais por este ou aquele fato. Agora, só a esquerda, ela não é suficiente hoje para fazer nenhum obstáculo à reforma política ou qualquer outro tipo de reforma. O que eu vejo neste caso, o que pode agravar a situação, se novos fatos aparecerem, na medida que novos fatos aparecerem, aí sim pode complicar a situação do Sérgio Moro, mas não do governo Bolsonaro. No caso do Sérgio Moro, que eu vejo uma complicação. Você acha que dá para desvincular? Eu acredito, pelo que aconteceu no judiciário, mas não abala o governo Bolsonaro. Pode atrapalhar, retardar a aprovação da reforma que passa. A reforma passa de uma forma ou de outra, mas pode retardar. O que eu vejo, se realmente esses fatos se comprovarem e aumentarem, novos fatos aparecerem, uma hora o próprio Sérgio Moro vai ter que pedir a exoneração do cargo. Okay. E também as novas reportagens do Intercept aí. Vamos aguardar o que vai acontecer. Virão outras mensagens aí pela frente. Ok, Zé, muito obrigada pela sua participação. Sucesso. Obrigada, Chagas, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.